Clássico vovô no Maracanã nesse sábado, jogo decisivo para as duas equipes, uma em cada lado da tabela. É sobre isso o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesse sábado contra o Botafogo no Clássico Vovô, um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem desfalques, mas vai com o que tiver de melhor para esse jogo, segundo o técnico Mano Menezes. Gostaria de fazer um parênteses antes de continuar com o vídeo. Se vocês estiverem escutando um grito, alguns gritos, vários gritos, é que infelizmente um vizinho, um senhor aqui do lado, ele está com Alzheimer, em estado terminal, e é muito sofrimento, né, para ele e para a família, né, que a família possa encontrar forças para superar esse momento, tá? Então esses gritos são em função disso, se vocês estiverem ouvindo. Voltando ao jogo, o Fluminense não terá a zaga titular, não terá Thiago Silva, não terá Thiago Santos suspenso. Thiago Silva sentiu o calcanhar numa lesão que desesperou a todos no Maracanã e em todo o mundo, né? Todos os tricolores ficaram desesperados quando viram a cena do Thiago Silva mancando e depois sendo substituído no intervalo. Né? Tem um momento do jogo contra o Atlético em que ele se abaixa, coloca a mão próximo ao calcanhar e faz cara de dor. Felizmente, ele fez exame de imagem que não detectou nenhuma lesão importante, então é possível sim que na quarta-feira, na Arena MRV, ele esteja em campo para nós buscarmos a classificação para as semifinais da Libertadores. Mas como a chavinha foi virada, o Fluminense precisa desesperadamente da vitória nessa rodada contra o líder do campeonato, Botafogo. Vai ser um jogo muito difícil. O Corinthians pega o Lanterna Atlético Goianiense em casa e o Vitória pega o Juventude também em casa. Então a chance desses dois times vencerem é gigante. Se nós perdermos, nós seremos ultrapassados pelos dois, né, caindo para a 18ª posição. Tudo isso, obviamente, culpa das péssimas substituições, né, e do recuo do time feitos pelo senhor Mano Menezes lá em Caxias do Sul contra o Juventude. Mas, como águas passadas não movem moinhos, como já dizia minha avó, o Fluminense precisa pensar no jogo de hoje, né, e partir para cima do Botafogo. E ter muito cuidado com a velocidade e intensidade do time do Engenhão. Né? O Botafogo joga com muita rapidez, né? Tem um técnico que conseguiu melhorar um padrão de jogo que vem lá desde do primeiro técnico português, o Luiz Castro, né? E ele conseguiu melhorar esse padrão de jogo. O Botafogo não é invencível, não é impossível parar o Botafogo. Né? O São Paulo parou no meio de semana pela Libertadores e leva uma mínima vantagem por decidir a classificação em casa, e o Fluminense tem que ver o jogo do São Paulo, ver o que o São Paulo fez de bom. Não vi o jogo, sei que no primeiro tempo o Botafogo amassou o São Paulo, mas pecou nas conclusões, e no segundo tempo o Botafogo não jogou bem, o São Paulo equilibrou as jogadas e ainda teve uma grande chance com o Caleri. Então o Fluminense precisa ver o que o São Paulo fez de bom, onde o Botafogo erra e explorar esses erros. O Fluminense é plenamente capaz de ganhar do Botafogo. Os desfalques dos dois zagueiros são importantes, porque o Fluminense perde o seu pilar nesse período de Mano Menezes, que também seria o pilar caso não tivesse trocado o Fernando Diniz, caso tivesse vindo o Guardiola, né? O Thiago Silva é o grande pilar defensivo desse time do Fluminense. Então o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Felipe Melo, e aí na esquerda há uma dúvida, né, se o Diogo Barbosa, se o Marcelo, se o Fuentes, né, a gente não sabe quem entra ali pela esquerda. No meio campo é o Bernal, o Martinelli e o Ganso, e na frente, vocês sabem, Arias, o Cauã Elias e o Kevin Serna. Né? O Fluminense tem que ir para cima do Botafogo, explorar algumas fragilidades defensivas, né, nas laterais, por exemplo, do Botafogo, com Serna, com Arias, para que a gente possa marcar os gols e conquistar essa vitória. Na história do confronto são 391 jogos, com 143 vitórias do Fluminense, 118 empates e 130 vitórias do Botafogo. O Fluminense marcou 576 gols e sofreu 528. É um confronto que no recente vem se tornando favorável ao time do Botafogo, né? E a diferença de vitórias do Fluminense e Botafogo vem encurtando nos últimos 2, 3 anos. Mas é fundamental que o Fluminense vença também
pela estatística, mas sobretudo pela sobrevivência no Campeonato Brasileiro. O Fluminense precisa vencer o Botafogo para ter uma folga em relação ao Z4, mesmo que os adversários vençam, o Corinthians e o Vitória, para que o Fluminense fique tranquilo para quarta-feira buscar classificação para a Libertadores e no outro fim de semana buscar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, ok? Então, lugar de tricolor é no Maracanã. E aí um detalhe, 30 mil ingressos vendidos apenas. A torcida do Fluminense não se cansa, de me fazer passar vergonha, né? Porque quarta-feira, quartas de final, não lotou o Maracanã. Estava bem cheio, é verdade, mas não lotou. 50 mil, poderia ter 60. Né? Agora 30 mil num jogo decisivo contra o Botafogo. Eu não sei o que a torcida está pensando, eu não sei o que passa na cabeça dela, até porque ela já conseguiu o que ela queria, que era tirar o Fernando Diniz. É hora de apoiar. Né? Você que é verdadeiro tricolor, que mora no Rio, no Grande Rio, teu lugar é no Maracanã, cara. Teu lugar é no Maracanã, não é no sofá. Teu lugar é lá no Maracanã apoiando o Fluminense, beleza? Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.